Gabriel Sampaio Mendes, que é escritor, palestrante, formou-se em bacharelado interdisciplinar em Humanidades na Universidade Federal da Bahia e cursou também Business Administration na Chestnut Hill College, na Filadélfia, lá nos Estados Unidos. De volta ao Brasil, conheceu a floresta amazônica e desde então aguçou sua curiosidade sobre a vida e o cotidiano dos indígenas, a ponto de fazer uma imersão por algum tempo numa aldeia indígena chamada Porto do Boi, em Caraíbas, aqui na Bahia. É sócio fundador da empresa de comunicação Mensageiros, falhando no microfone? Que possuía a missão de clarificar o propósito de diversas marcas e criar boas narrativas para potencializar mensagens nas redes sociais. Tornou-se auto-best-seller na Amazon com seu primeiro livro e ele se descreve como jovem escritor que transforma livros em flechas. Hoje ele está com um livro chamado Os Dois Guardiões da Rainha da Floresta. Com vocês, Gabriel Sampaio. Bom dia, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês hoje, porque quando eu comecei a minha jornada, né, de escrever um livro, eu imaginava, assim, no futuro, poder levar uma mensagem para jovens em escolas, poder compartilhar um pouco do que eu aprendi na época que eu saí do terceiro ano. Eu comecei a ter várias descobertas, né, e que para mim seria muito valioso se eu pudesse ter tido esse acesso, esse conhecimento, justamente na época do ensino médio. Então hoje eu queria falar duas mensagens, né, que estão no meu livro e que eu vou compartilhar com vocês. A primeira é sobre autoconhecimento, quero falar aqui sobre dons, talentos, propósito de vida. E a segunda, eu gostaria de falar sobre a mensagem da floresta, né, a experiência que eu tive na aldeia, na Amazônia e nessa questão ambiental. Antes de começar, de fato, né, eu queria fazer só uma provocação aqui, né. Se eu perguntasse para vocês, vocês acham que seria rápido ou devagar se eu perguntasse quais são os seus 3 principais defeitos, 3 pontos fracos? Seria rápido você lembrar de 3 defeitos ou eu demoraria? Perfeito, deixa eu ver. Alguém quer compartilhar um defeito que acha que tem? Ansiedade? Maravilha. Eu sou muito impaciente. Alguém mais? Preguiça? Boa. Eu me sinto um pouco também teimoso, bastante, assim, teimoso, desorganizado. Orgulhosa, né? Massa. Todos nós temos, né, pontos fracos, alguns defeitos, tá tudo certo. Agora, preste atenção, se eu perguntasse para vocês, é rápido ou devagar vocês revelarem 3 talentos que vocês têm? Demora ou a gente se sabe na ponta da língua? Quem tem um talento assim que poderia compartilhar? Pode falar. Esse é o talento? Boa. Alguém mais quer compartilhar um ponto forte, um talento que acha que tem? Muitas vezes, né, a gente tem uma facilidade de identificar nossos defeitos, nossos pontos fracos, mas a gente não tem essa clareza para falar nossos pontos fortes, nossos talentos. Vocês têm uma ideia por que a gente não tem essa clareza de, na ponta da língua, falar, pô, eu tenho talento não sei o que lá? Muitas vezes a nossa sociedade, né, não estimula a gente a ter a confiança de bancar os nossos talentos, né? Então tem um exemplo da pessoa que às vezes tem um talento na cozinha de fazer um banquete maravilhoso, todo mundo se delicia com aquela comida, e aí você elogia a pessoa e fala, poxa, você tem um talento na cozinha, você faz uma comida tão boa, tão gostosa, e a pessoa fala o quê? Ah não, isso aqui todo mundo sabe fazer, é normal. Então a gente acaba subestimando os talentos que nós temos. Então só para você ter uma ideia, eu particularmente, eu sempre gostei de escrever. Desde meus 7 anos, meus pais falavam que eu ficava na varanda escrevendo, olhando o céu, as estrelas, viajando ali, colocando para fora. Mas vocês sabem qual era a minha pior disciplina na escola? Redação. Sempre tirava nota vermelha em redação. Então, se hoje eu me tornei best-seller na Amazon e eu era uma merda em redação, pode ter certeza que vocês podem ser o que vocês quiserem, velho. Porque, às vezes, a nota não mede o conhecimento. Eu achava que estava compartilhando uma história incrível, uma dissertação ali, e quando eu chegava à prova toda arriscada de vermelho, fugiu do tema, não fazia coesão, eu falava, pô, então eu não sou bom em escrever. E aí eu fui perdendo o prazer pela escrita. Eu só fui retomar esse prazer, essa vontade de escrever, há 3, 4 anos atrás. Então isso é só para vocês entenderem que na escola é uma oportunidade a gente experienciar novas atividades. Acabei de ver aqui uma peça incrível, vários talentos, pessoas recitando poemas, pessoas ali se expressando nas artes, cantando. Então, no momento que você está no ensino médio, é um momento de descoberta, é um momento de você experimentar novas atividades.
Como é que você vai saber se você é um bom violinista se você nunca experimentar tocar um violino? Faz sentido? Você precisa, às vezes você tem um talento para um esporte, mas se você nunca praticar aquele esporte, você nunca vai saber se você realmente é bom. Então, eu lembro que depois do terceiro ano, né, eu tinha ainda uma vontade muito grande de ser jogador de futebol. Era uma paixão de criança, eu sempre queria ser jogador. Meus pais começaram a falar, Gabriel, você já está velho, né? Você já tem quase 20 anos, se você não virou jogador ainda, acho que é melhor você desistir. Só que dentro de mim eu falei, pô, mas é meu sonho, velho, eu não quero desistir, eu vou correr atrás. E continuei persistindo, treinando, me desenvolvendo, né, vendo partidas, jogadores e tentando aprender, lapidar ali o meu... Só que chegou um momento, em 2013, que eu descobri que existia uma possibilidade de estudar e jogar futebol em uma faculdade americana. Lá nos Estados Unidos, as faculdades incentivam, eles dão bolsas para atletas do mundo todo que têm algum talento no esporte. Quando eu vi essa oportunidade, eu falei, nossa, isso aqui, velho, é a minha chance. Eu poder estudar nos Estados Unidos, fazer uma faculdade americana, aprender inglês, jogar futebol, que é o esporte que eu amo, e ainda fazer faculdade. Quando eu cheguei lá, imagine, um baiano, 19, 20 anos, quando eu estava aqui em Salvador, eu vivia totalmente na minha zona de conforto. Meus pais faziam minha comida, eu não sabia nem marcar uma consulta no médico, totalmente dependente. Aí eu estava pegando menos 15 graus na Filadélfia, sem saber falar inglês direito, sozinho, morando com um americano, um francês, um português, completamente fora da minha zona de conforto. Isso, no primeiro momento, foi assustador. Eu falei, nossa, eu achei que era um sonho, tá virando um pesadelo, velho. Eu tô cheio de desafio aqui, não sei como lidar, longe dos meus amigos, da minha família. Mas quando você vai se testando, né, você vai passando pelas batalhas, né, pelos desafios, você se fortalece. Eu lembro, né, que a primeira vez que eu fiz uma apresentação na faculdade, nas vezes, eu me tremia tanto, porque era uma sala repleta de americanos e de estrangeiros, todo mundo falando inglês fluente, e eu tendo que apresentar uma disciplina de business, de negócios, para americanos. Falei muita coisa errada, mas eu falei. Eu fui lá, me enfrentei meu medo e consegui compartilhar minha mensagem. Aí vocês acham que agora, quando eu estou em Salvador, na minha terra, para falar com jovens em português, é mais fácil ou mais difícil? Mais fácil. Então, quando você sai da zona de conforto, quando você se desafia, quando você volta forte, você volta mais seguro, mais confiante. Então, essa foi uma das experiências que eu tive, a experiência de estudar nos Estados Unidos. Quando chegou lá, eu percebi que o futebol, por mais que eu gostasse, não era aquilo que eu queria fazer para minha vida. Eu percebi que a rotina de um jogador, né, a falta de liberdade, o comprometimento físico que precisa ter, é algo que exige muito da pessoa. Então eu falei, poxa, eu gosto da minha liberdade, eu acho que o futebol talvez seja um grande hobby, mas não necessariamente é algo que eu quero como profissão. Mas eu digo que cada sonho abre porta para o outro. Então o sonho que você tem hoje, talvez não seja o sonho que você vai ter daqui a 30 anos, 40 anos ou 10 anos, mas ele pode abrir porta para o outro. Por quê? Na minha vida, depois que eu voltei dos Estados Unidos, já sabendo que eu não queria futebol, eu junto com um português e um brasileiro que eu conheci lá nos Estados Unidos, eu falei, velho, e se a gente, aproveitando essa experiência que a gente teve aqui internacional, de estudar fora, de ganhar uma bolsa esportiva, e se a gente criasse uma empresa para poder proporcionar essa mesma oportunidade para outros jovens? Será que a gente poderia fazer isso? Então, pô, vamos tentar. A gente criou uma empresa com 20 anos. Quando eu estava no ensino médio, eu não tinha noção que eu poderia empreender, que eu poderia ser dono do meu próprio negócio, que eu poderia ter uma ideia, e a partir dessa ideia eu criar algo. E era algo que eu gostava, eu tinha uma rotina que realmente me fazia bem. Era melhor do que estar, às vezes, no mundo corporativo, trabalhando numa empresa que não fazia sentido para mim. Então, às vezes, você no terceiro ano, ou no segundo, no primeiro, você não tem essa noção de quantas possibilidades nós temos. Aí já tem aqui, às vezes, um caminho muito tracejado, né? Tipo, você precisa ir para engenharia, direito, medicina. Mas, às vezes, não é o seu caminho. Às vezes, você quer fazer uma outra coisa. Na Austrália e na Suíça, por exemplo, os pais incentivam e recomendam que o filho, após o terceiro ano, ele tenha a oportunidade de experienciar, de ficar um ano viajando, se conhecendo, fazendo atividades extracurriculares, experimentando, para que aí, quando ele tiver um pouco mais maduro, ele fala, poxa, eu quero seguir por esse caminho. Vocês acham que com 17 anos é fácil você saber o que você quer na sua vida? Não é. Vocês conhecem pessoas aí fora que estão insatisfeitas com seus trabalhos, infelizes com sua rotina? É o que mais tem. Só que, infelizmente, a gente acaba achando que isso é normal. Aí eu queria até ver se vocês também vivem algo parecido. Tem alguém aqui que se identifica com essa realidade? Quer que essa segunda-feira passe rápido, a terça quarta passe rápido, para chegar sexta-feira, o final de semana, o feriado, e quando está no domingo, quer que já comece a bater aquela angústia que vai começar mais uma semana. Tem alguém que sente assim um pouco? Olha para trás, aí quantas pessoas levantaram a mão? Então, isso é uma realidade que a gente acabou se acostumando. Mas pense comigo, se você quer que a sexta chegue rápido, né? O sábado, o final de semana, o feriado, será que inconscientemente a gente também não quer que a nossa vida passe mais depressa? Será que a gente quer que a nossa velhice chegue logo?
Por que a gente não pode aproveitar a quarta-feira tanto quanto um sábado? É impossível viver essa realidade? Vocês acham que é? Talvez seja porque hoje estamos tendo escolhas que não fazem sentido com a nossa essência. Vocês sabem o que é essência? Essência é que nós somos, nossa alma. Se você tem uma alma de artista, tem uma essência de querer se expressar, tem muitas ideias, criativo, e você trabalha num local que, sei lá, numa empresa, no escritório, que não tem janela, preenchendo planilha, você e a máquina ali o tempo todo, você vai se frustrar. Provavelmente você vai ficar ansioso, uma tristeza profunda, talvez até depressivo, porque você não está expressando aquilo que você é, aquilo que você gosta. Por isso a importância dos dons e talentos. Eu acredito que no futuro vai precisar ser uma disciplina obrigatória no ensino médio. Dons e talentos. É extremamente importante a gente saber nossos dons e talentos, porque os dons e talentos são nossas forças, as nossas aptidões. A gente vai colorir o mundo, cada um com a sua arte, cada um com a sua luz, cada um com a sua cor. Então, se você é muito bom em algo, você vai poder ajudar o mundo, contribuir com a sua excelência, aquilo que você faz muito bem. Você já ouviu falar no conceito do Ikigai? No Japão tem uma ilha chamada Okinawa. Nessa ilha existe o maior número de centenários do mundo, ou seja, anciões, homens e mulheres que já passaram a marca dos 100 anos. E aí muitas pessoas daqui do Ocidente, cientistas, foram lá para essa ilha de Okinawa, no Japão, para tentar investigar o que é que faz essas pessoas passarem dos 100 anos vivendo bem. E aí eles começaram a investigar, fazer pesquisas, entrevistar esses anciões, e eles descobriram que lá em Okinawa eles vivem o Ikigai. O Ikigai significa, aqui no Brasil, seria a razão de viver. Ou seja, eles têm um motivo muito forte para acordar todos os dias, abrir o olho e levantar da cama. Eles têm uma motivação. Hoje vocês têm uma motivação muito grande assim para levantar da cama e falar: poxa, eu quero viver esse dia com brilho no olho. Não? Então, se você não tem essa motivação, você vai ficar contando as horas o tempo todo. Tá na sala querendo que o porteiro passe depressa. Se você tem um porquê forte, você tem uma motivação, você sabe o que você quer, aí pode vir a batalha que for, o desafio que for, você tá forte, porque você sabe, você tem um propósito. Então o Ikigai, né, depois eles fizeram uma metodologia, que para você viver o Ikigai, você precisa responder 4 perguntas. A primeira é: o que eu amo fazer? Uma dica: lembre-se quando você era criança, 5, 6, 7 anos, o que é que você fazia no seu tempo livre? Aquilo que você ficava às vezes assim, fazendo no flow, sabe? Você nem vê o tempo passar, tá lá todo imerso, fazendo alguma coisa. Eu amava escrever. Outra coisa também que você pode descobrir é: quais são os elogios que geralmente você recebe das pessoas? O que as pessoas geralmente reconhecem que você é bom? Tente lembrar. Às vezes você conversa com uma pessoa, você tem um conselho, você consegue escutar bem ela. Talvez você tenha uma aptidão para essa área terapêutica, você consegue dar bons conselhos. É um talento. Outra coisa que você pode identificar para descobrir seu talento: quem são as pessoas que você mais admira? Por que você admira aquela pessoa? Se você admira uma pessoa que se comunica muito bem, provavelmente é porque você também sabe se comunicar. Está dentro de você, tanto é que você admira, você mira à distância. A segunda pergunta do Ikigai é: o que eu sou bom em fazer? Justamente a questão dos talentos. Porque assim, eu amo cantar, eu adoro cantar, adoro dançar, mas eu sou bom? Confesso que eu sou bem desafinado, não tenho esse talento. Então, Ikigai. Voltou. O Ikigai fala sobre o que eu amo, o que eu sou bom e o que eu ganho por fazer. A gente vive no mundo capitalista, precisamos pagar contas, então é importante que tenha um retorno financeiro. Será que se eu tenho um amor pela escrita e eu me considero bom escrevendo, treino diariamente a minha escrita, é justo que eu ganhe dinheiro vendendo os livros? É importante que essa roda, né, tenha essa troca. O artista também precisa ser valorizado. Perfeito, até para a gente poder continuar naquilo que a gente ama. Ei. Então a terceira é o que eu ganho por fazer, né? E às vezes não é só retorno financeiro não, isso é um dos, importante. Mas às vezes, você pode ser um educador, um professor que você está transformando vidas e todo ano você vê, você inspirando pessoas. Então você está deixando um legado no mundo. É incrível isso. Então o reconhecimento social também é algo que você pode valorizar. E a quarta pergunta do Ikigai, para fechar a mandala que eles falam, seria justamente: como eu contribuo com o mundo? De que forma eu ajudo o mundo? Porque o Ikigai não fala só sobre nós,
fala também sobre o social, o contexto. Então, se eu escrevo um livro que eu considero que tem uma mensagem importante de autoconhecimento, de consciência ecológica, será que eu estou levando boas mensagens para as pessoas, para os leitores? Então, eu consigo encontrar o meu Ikigai a partir desse momento que eu acho as 4 respostas. Talvez vocês não tenham clareza agora para responder essas 4, mas já coloca no radar de vocês. Poxa, o que eu amo fazer, velho? Quais são as coisas que eu faço que me dá brilho no olho, que eu fico no flow totalmente, que eu não vejo o tempo passar? Quais são as coisas que eu gosto de fazer? Preciso experimentar, né? Eu já fiz várias artes marciais, eu já viajei para aldeias, para intercâmbio. Eu gosto de experimentar, eu me permito viver novas experiências. Quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Vocês lembram? Você sabe qual é o maior medo, o medo número 1 das pessoas, em todo mundo? Alguém tem ideia de qual é o medo número 1 das pessoas? Medo número 1 não é medo da morte, não é medo de solidão, não é medo de aranha. O medo número 1 é o medo de falar em público. Alguém aqui tem medo de falar em público? Quem tem medo de falar em público? Fala a verdade, honestamente. Tem gente que tem até medo de levantar a mão, porque Ou seja, por que você acha que as pessoas têm medo de falar em público? Medo da crítica, perfeito. Medo de julgamento, né? A gente tem medo de se expor. Mas a questão é, vamos supor que hoje, por exemplo, tá pensando nisso, né? Me deu um frio na barriga, o que eu vou falar hoje e tal. Não montei uma apresentação, porque eu não queria ficar engessado em apresentação. Eu falei, eu vou falar com o meu coração, velho. O que vier aqui, eu vou compartilhar do que eu senti. Já tenho algumas coisas em mente, mas eu vou aqui abraçar o caos, né? Tipo assim, o que é que de pior pode acontecer se eu chegar aqui e não conseguir me expressar? Pior cenário, o que seria? Pô, estamos falando que eu seria até acolhido. Mesmo que eu fosse vaiado, o pior cenário é ser vaiado. Tá, tudo bem, vou ficar triste, mas amanhã o dia recomeçou e tá tudo certo. Então, se no pior cenário você consegue lidar, agora imagine o melhor cenário. Eu chegar aqui, conseguir falar, me expressar, me conectar com pessoas, levar a mensagem que eu acredito. Pô, perfeito. Então a gente precisa se permitir. Sair da zona de conforto é desafiador. Não é fácil você se expor para dezenas de pessoas. Mas cada vez que você faz isso, você se fortalece. Todo filme, né, existe a jornada do herói. Né? Em toda narrativa, em todo livro, em toda saga, né? Não sei quem gosta de Senhor dos Anéis aqui, ou Harry Potter. Pronto. O protagonista, ele está ali na zona de conforto, está naquela vida comum, né? No dia a dia dele, aquela coisa muito segura. Mas em algum momento o protagonista ele tem um chamado à aventura. É um momento que a vida convida ele para algo mais. Vocês provavelmente vão sentir esse chamado depois do terceiro ano, né? Porque eu sinto que é um momento que vocês começam a entrar na maioridade, começam a ter mais independência, mais autonomia. Então é um momento que você começa a falar o que eu quero e o que eu não quero. Nesse momento aqui ainda tem algumas escolhas condicionadas, né? Já tem um caminho já meio que padrão. Uma vez que você aceita a aventura, aí a vida muda completamente. No meu caso foi um intercâmbio. Se eu não tivesse feito intercâmbio, muitas coisas não teriam acontecido na minha vida. Para vocês pode ser uma outra coisa. Eu digo que nós somos a mistura dos livros que lemos, das pessoas que conhecemos e das viagens que fazemos. Quantos livros vocês leram? Quantas pessoas vocês conheceram? Quantas viagens vocês fizeram nos últimos anos? Isso é muito importante. Quando eu falo de propósito, é algo assim que às vezes tá batido assim aí fora, né? Mas o propósito é o nosso porquê, né? Eu encontrei o meu porquê no livro, na literatura. Alguém já leu O Alquimista, de Paulo Coelho? Esse livro mudou minha vida, né? Quando eu decidi escrever, eu falei, tá, eu acho que eu gostaria de escrever um livro. Eu gostaria de levar uma mensagem para os jovens, compartilhar coisas que eu aprendi depois. Mas aí me veio uma dúvida, tá, mas como é que escreve um livro? Eu não fazia ideia. Não tinha noção como escrever um livro, não sabia nem para onde começar, como é que desenvolve um personagem, uma história. Mas eu tinha uma mensagem. Só que quando você está no caminho do seu coração, você começa a seguir alguns sinais. É como se a vida assim, tipo, te presenteasse. Você está começando a se conectar com a sua essência, você está seguindo seu coração, está com coragem. Então o universo ele conspira a seu favor. Ele começa a colocar pessoas que vão te ajudar, situações, oportunidades. É incrível isso. É a linguagem dos sinais, que não se aprende na escola, mas a vida vai ensinar aos poucos. E eu tive essa surpresa de ler O Alquimista, me encantei com a história de um jovem pastor de ovelhas que descobre que tem um tesouro no deserto do Saara, e ele se lança no deserto, e ele enfrenta vários obstáculos, inimigos, ele cai, ele levanta, até que depois ele encontra de fato o tesouro, ele percebe qual é o tesouro dele. E eu vi que pode, de uma forma simples, o autor compartilhou mensagens valiosas de vida, de autoconhecimento.
Eu falei, pô, será que eu consigo fazer algo parecido? Ou tentar, pelo menos? E aí foi que surgiu a ideia dos 2 guardiões da Rainha da Floresta. Esse livro, ele conta a história de um jovem chamado Biel, que está no último ano do ensino médio. Justamente vivendo esses dilemas, né? De qual escolha profissional eu quero seguir, qual é a minha vocação. Vocação é de vocare, é o chamado. Qual é o chamado que você tem? Ele não sabia, o Biel estava confuso, toda a pressão social, a família queria que ele fizesse direito. Alguém aqui sente alguma pressão familiar de ter que seguir algum caminho profissional? Que tem em casa, assim, uma pressão? Se você quiser seguir por um caminho e seus pais falarem, não, mas eu quero que você faça direito, porque direito vai dar mais dinheiro. Como é que vocês lidam com essa situação? Faz direito? Se você seguir o caminho que seus pais querem para você, e lá na frente você se frustrar, ficar um pouco infeliz porque não era a sua escolha, quem é que mais prejudica? Porque a vida é deles ou a sua? Então a gente deve ouvir nossos pais, porque eles têm experiência, mas a gente precisa perguntar sempre para nós mesmos, tá, mas esse é o meu caminho? Esse é o meu sonho? É isso que eu tenho vontade? Porque se não for, você pode chegar para agradar seus pais, para corresponder uma expectativa, acabar tomando escolhas que vão de encontro com quem você é, com o seu coração. Então você está traindo o seu coração. Sabia que São Paulo é a cidade que mais tem pessoas ansiosas e depressivas no mundo? São Paulo. Morei lá, continuo morando, né, em Salvador aqui só 2 meses. E lá tem um nível de ansiedade muito grande. Você está no metrô, você percebe claramente, assim, olhando as pessoas, aquela olheira, aquela coisa assim, como se fosse tipo uns zumbis assim, andando sem energia, no piloto automático, todo dia a mesma rotina, sugados. E geralmente algumas pessoas até se jogam no metrô, se suicidam, porque não aguentam mais aquela vida. É isso que eles querem para você? Vocês percebem o quão importante é esse papo de autoconhecimento? Se você não se conhece, você tem escolhas que estão afastando você da sua essência. É como eu falei, o artista que está dentro do escritório, trabalhando, preenchendo planilha. Vai chegar um momento que essa conta chega. Então você precisa agora, enquanto é jovem, começar a se descobrir, se conhecer. Buscar o autoconhecimento. Isso é valioso. Para eu descobrir o meu autoconhecimento, eu percebi que a gente precisa encontrar a nossa própria natureza. A nossa natureza é quem nós somos. E qual é a melhor forma de encontrar, de reencontrar, de se reconectar com a nossa própria natureza? Estando na natureza. Alguém aqui se sente mal depois de um banho de mar, de rio? Não, né? Numa trilha. A natureza, ela nos cura, nos recarrega. Todo mundo sabe disso. É terapêutico. Então, quanto mais a gente se reconectar e resgatar essa conexão com a mãe natureza, mais nós vamos lembrar que nós somos. São Paulo é uma cidade que tem muita natureza? Chamada Selva de Pedra. Imagina por quê, né? Prédios e prédios e prédios, cinza, cinza, cinza. Então isso vai fazer as pessoas adoecerem. A segunda mensagem do livro é quando Biel chega na floresta amazônica e ele conhece um indígena chamado Tatu. Na floresta amazônica, ele começa a ter um intercâmbio, ele se perde na floresta, o Tatu resgata ele. Eles têm uma troca entre o jovem da cidade com um jovem indígena. E aí, durante essa troca, eles percebem que eles estão unidos com um propósito maior, de defender a mãe natureza contra os garimpeiros, contra os madeireiros que estão devastando ali e querendo sugar todas as riquezas naturais. De fato, o Tatu eu conheci, ele mora em Caraíba, ele é um jovem líder do povo Pataxó. Quem tiver a oportunidade de ir em Porto Seguro, em Caraíba, tem uma aldeia lá chamada Porto do Boi, é incrível. Eu digo que foi a melhor aula de história da minha vida. E aí, quando eu aprendi com ele todos os conhecimentos que ele pôde compartilhar do seu povo, eu falei, eu quero escrever isso em um livro, velho, para que a sua mensagem possa ultrapassar os limites da sua aldeia. Então foi aí que eu escrevi Os Dois Guardiões da Rainha da Floresta, e vou agora compartilhar com vocês a segunda parte do livro. Alguém conhece esse cara aí? Já ouviu falar? Davi Copenaua. Hoje ele é a maior liderança brasileira, indígena. É um grande porta-voz ali das matas. E ele, justamente com um antropólogo francês, escreveram um livro chamado A Queda do Céu. Esse livro tem 600 páginas, é um livro difícil de ler, mas eu li todos, né? E sabe o que esse livro fala? Fala de uma profecia. É engraçado não, mas é interessante que eu cheguei em Salvador tem 2 meses, né, para fazer algumas palestras. E enquanto eu estava falando sobre isso, eu via muitas pessoas meio que debochando, tipo, isso é profecia, isso é coisa fantasia e tal. O que é que acabou de acontecer no Brasil, agora, há algumas poucas semanas, no Rio Grande do Sul? Será que o mundo está começando a mostrar que está tendo algumas catástrofes naturais, que é como se o mundo tivesse febre?
A natureza está começando a reagir. E a profecia fala sobre o quê? A natureza é a casa de todas as criaturas. Eles, né, os xamãs, que têm uma conexão profunda com a mata, com os seres da floresta, eles falam: tememos que a floresta acabe reagindo ao caos provocado pela ação dos homens e que apague a vida de todos os seres vivos. Se a gente não cuidar dela, o céu vai cair sobre nossas cabeças, e só depois de muito sofrimento e morte que se dará início a um novo tempo. O céu vai cair sobre nossas cabeças é uma metáfora para dizer que grandes catástrofes naturais acontecerão se a gente não mudar as nossas atitudes. Mas existe uma esperança, porque essa profecia fala também sobre a tribo do arco-íris. O que é a tribo do arco-íris? Somos nós. Pessoas de diferentes cores, origens, crenças, mas que têm essa sementezinha de consciência ecológica, de proteger a floresta, a natureza. Vocês sabem o que é um guardião? O que um guardião faz? Guarda, protege, cuida, zela. Algo que para ele é sagrado. Vocês consideram que a natureza é sagrada? E nós estamos cuidando dela? Então precisamos ser guardiões. Hoje, quem são os principais guardiões da mãe natureza? Os indígenas. E, inclusive, são os que mais morrem na linha de frente contra o garimpo, contra a agropecuária. Então eles falam que vão começar a nascer pessoas que vão começar a contribuir nessa causa, porque vai perceber que não é só o indígena que tem que defender a floresta, é uma coisa que todo mundo precisa se conectar. Alguém está sentindo mais calor em Salvador? Todo mundo reclama do calor, mas e aí? A gente vai continuar poluindo? Vai continuar contribuindo para esses danos? Então ele fala, né? Quando o rio e o ar estiverem sujos, quando o ser humano tiver se perdido completamente da linha da vida, quando os animais estiverem ameaçados e as ancestrais árvores cruelmente abatidas, quando a doença, né, a pandemia que tivemos alguns anos atrás, e a tristeza estiverem dizimando o nosso povo, virá uma nova nação, uma nova tribo. Serão em grande número e surgirão de onde não se espera. Serão de muitas cores, por isso essa tribo será conhecida como a tribo do arco-íris. Eles virão quando o fim parecer certo e vão curar a terra, vão regenerar a terra. Se você for na Amazônia um dia e você puder ter contato com essa etnia Yanomami, vocês vão ver como que eles levam a sério isso. Infelizmente nós aqui desconectados acabamos, né, achando que é só uma lenda, mas estamos vendo aí na prática. Tá, tô terminando. Aqui é uma frase muito interessante, ó. O homem é a mais insano das espécies. Adora um Deus invisível e mata uma natureza visível. Sem perceber que a natureza que ele mata é esse Deus invisível que ele adora. Deus também é a criação, é as florestas, são os rios, são os mares. Então o respeito, a reverência por essa natureza é respeitar a criação divina. Aqui, junto com o tatu, vocês podem ver uma semelhança aí com a capa do livro, é baseado em fatos reais. Esse foi um dia muito especial, onde eu tive essa aula prática. Dia dos Povos Originários, né? Antigamente era chamado Dia do Índio, mas o mais correto é Dia dos Povos Originários, porque em 1500, quem estava aqui eram os nativos, né? Eram os indígenas. Mas o português, quando chegou, os portugueses vieram, eles achavam que estavam chegando na Índia. Então eles chamavam todo mundo de índios, mas na verdade não, né? Eram os povos originários, e quem estava aqui antes da gente. O Brasil não foi descoberto em 1500, já era ocupado bem antes. Aqui é só algumas curiosidades, né? O Tatu me falou essa frase: muita gente só conhece a nossa história em livros, mas nunca visitou uma aldeia para ver com seus próprios olhos. Porque é exatamente isso, a gente às vezes aprende sobre os indígenas num livro de história. Mas alguém já trocou uma ideia? Alguém aqui já visitou uma aldeia? Seria muito importante poder trocar essa ideia, falar com eles, conversar com eles. Aí algumas heranças que os indígenas têm, né? A gente contar com dor na barriga, uma coisa, toma um chá de tomomila, de cidreira, é uma herança dessa sabedoria, né? Ancestral. Algumas crenças também, né? Aquela frase: vocês são índios de verdade mesmo? Eu coloco isso no livro, né? Alguém já viu essa frase? Perguntar: pô, você é índio de verdade mesmo? Tá com iPhone, tá com não sei o quê? Como se o fato de um indígena morar na cidade, fazer faculdade, trabalhar e se formar em direito fosse algo que ia tirar a identidade dele. Pelo contrário, é preciso que os indígenas se formem em direito para poder debater sobre o marco temporal, para discutir juridicamente, defender o seu povo. Então, o fato de você sair da aldeia não te tira a identidade indígena. Nós não somos índios, somos povos originários, né? Então, essa... Outra coisa também, quando a gente fala índio, a gente está padronizando tudo em uma coisa só. Mas existe mais de 305 povos. E tem mais de 274 línguas diferentes do nosso Brasil. A gente não só fala português, não. Tem mais de 200 línguas. Aqui algumas experiências que eu tive lá. Foi a melhor aula de história da minha vida, na aldeia, com o Tatu. Aqui é quando o livro chegou também lá na aldeia Porto do Boi. Eles também vendem o livro lá e tem uma forma de estar trazendo uma fonte de renda para eles. Esse aqui é um professor de história absurdo. Ele não sabe disso, mas ele é o melhor professor de história que eu já tive. Porque ele me explicou em 3 horas, foi coisa que eu nunca tinha visto na escola.
Aqui foi quando eu tive a oportunidade de ir para a Bienal. O livro se tornou best-seller na Amazon Educação. Estou tendo a oportunidade de levar esse livro para escolas. Vou fazer um sorteio também para quem quiser ler. E é isso, pessoal. O futuro é ancestral. Que a gente se volte para a nossa natureza, para a nossa origem e que a gente possa descobrir nossos grandes talentos. Obrigado. Gente, infelizmente, eu acho que não vai dar tempo mais, né, para perguntas. Então a gente vai sortear o livro. Gabriel, fale o número. 22. Tá. 22? Quem é 22? Número 22, vem pra frente, por favor. Quem é mais 22? Vai ter que bater para o livro. Só tem uma pessoa? Na outra turma não tem 22? Na outra não tem? Bater para o livro. Quem quiser. Eu queria o livro. Agradecer a presença de todos vocês. Muito obrigada, gente. Amanhã a gente continua com a Arena Cultural.